hoje nós iremos falar sobre um dos discípulos de Jesus, que nós conhecemos como Pedro. Mas, na verdade, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor dessa personalidade, nós precisamos aqui nos lembrar de um pescador, que não era Pedro, era Simão, era rude, grosseiro, e que detinha algumas ações um pouco mais impensadas do que aquelas que nós conhecemos através dos evangelhos. E para tal, nós vamos nos basear no Evangelho de Jesus mesmo, nos 4 evangelhos bíblicos, em Atos dos Apóstolos, e também em um livro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, chamado Boa Nova, que é pelo Espírito Humberto de Campos. Então essas serão nossas referências básicas para poder estudar na tarde de hoje. E tudo começa assim. Era uma manhã na Galileia, e ali estavam alguns pescadores pescando naquele que nós conhecemos como o Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, mas é um lago. Mas na verdade é um lago, e o nome dele no hebraico é Lago Genezaré. Mas aí nós temos o nome dele em grego, que é Lago Tiberíades. Então o pessoal vai brincando com essas nomenclaturas. Toda vez que fala Lago Tiberíades, Lago Genezaré ou Mar da Galileia, é a mesma coisa, é o mesmo local. E certa vez estava ali Simão, juntamente com seu irmão, e eles estavam pescando, até que ao longe eles avistaram uma figura um pouco peculiar. Era um carpinteiro que lá vinha se achegando, nazareno que o era, com cabelos bipartidos, e ele se aproxima na beira da praia, e ali ele diz: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. Então essas foram as primeiras palavras de Jesus destinadas àqueles dois irmãos pescadores, Simão mais velho e André, seu irmão mais jovem. Entretanto, por conta da ignorância que era comum àqueles pescadores que ali estavam, nós vamos encontrar uma falta de entendimento da proposta de Jesus. O que é natural, pois ainda hoje nós não entendemos, quiçá aquela hora os discípulos entenderam de pronto. E é por isso que André fica um pouco confuso. Então André, que era mais novo, ele vira para Simão e fala: mas reino? E aí ele retorna a Jesus: mas Senhor, aqui em Cafarnaum é muito pequenino. Como que nós vamos estabelecer um reino aqui? Tem muitas poucas casas. Esse reino vai ser um reino muito empobrecido, materialmente falando. E aí Simão, percebendo que o irmão dele não conseguia alcançar as reflexões necessárias, como um bom irmão mais velho, tenta consertar. E aí ele diz: não, André, mas talvez este homem está falando se a gente juntar todas as cidades em torno do lago. Aí, quem sabe, talvez dá um reino. E Jesus sorria, como se evitasse explicações que naquele momento não seriam necessárias, não seriam as mais cabíveis para elucidar aqueles dois corações. Então o mestre apenas sorri e diz assim: ei, vocês desejam se tornar pescadores de homens? E eles não entenderam muito bem. E aí nos narra Humberto de Campos que Simão olhava para André, André olhava para Simão, e havia algo angustiante no coração deles, porque eles queriam perceber da onde falava aquela voz que parecia tão familiar e íntima. Então, de alguma maneira, eles já conheciam aquela voz que falava a eles como se fosse a primeira vez. Então, eles estavam um pouco assim inquietos, pois da onde que vinha aquele sentimento de fraternidade, aquele conhecimento tão íntimo, tão forte, que eles não sabiam direito explicar. Mas, sem muita reflexão, eles viram um para o outro e diz apenas o seguinte: nós aceitamos. E aí é isso que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 17, onde Jesus diz assim: pois bem, vinde após mim, e vos farei que se tornem pescadores de homens. E aqui é interessante a flexão do verbo. Jesus diz: vos farei. E para quem sabe um pouquinho assim da língua portuguesa, sabe que o verbo está descrevendo uma ação futura. Então Jesus não fez de pronto, ele fará. Ele fala: vos farei.
Isso quer dizer que naquele momento Simão e André, de fato, ainda não eram pescadores de homens. Eles eram apenas pescadores de peixes, mas no convívio com Jesus, aprendendo com ele, dentre as suas lições, eles por fim se tornariam aqueles que seriam os discípulos e apóstolos da rua. E ele prossegue, nos narra a narrativa evangélica que Jesus, depois de acolher aqueles dois jovens, ele passa próximo a uma coletoria. E passando próximo a essa coletoria, que é como se fosse uma alfândega, um local onde as pessoas davam baixas, principalmente dos itens pescados, ali havia alguém que taxava as coisas. Esse alguém se chamava Levi. E aí Jesus, passando adiante de Levi, diz assim, segue-me. E aquele publicano, levantando, o seguiu. E aí Jesus diz assim, pois bem, Levi, queres agora deixar de recolher os bens da terra para recolher os bens do céu? E ele tocou. O Levi nós conhecemos como Mateus. O primeiro evangelho é dele. Ele é o primeiro evangelista. Então nós temos agora os 3 primeiros discípulos de Jesus compondo o colégio apostólico. Nos narra que na tarde daquele dia, Jesus faz a sua primeira pregação em torno do lago. Porque até então ele vivia como um carpinteiro comum ali em Nazaré, que era outra cidade. Entretanto, ao completar os 30 anos, ele sai para a vida pública. E ali ele chamou os 3 primeiros discípulos. E dá o final daquela tarde, ele faz aquela primeira pregação. E aí depois, na manhã seguinte, ele vai novamente e se aproxima do lago de Genezaré. E agora ele encontra 3 pessoas. Eram um pai e 2 filhos, Zebedeu, Tiago e João. E eles estavam consertando as redes, pois eles também pescavam. E naquele momento Jesus chama seus 2 outros discípulos, que viriam a ser o 4º e o 5º, a integrar o colégio apostólico. Eram aqueles que seriam conhecidos para nós como os Boanerges, que nós chamamos também de filhos do trovão, pois eram os mais jovens do colégio apostólico, João Evangelista e Tiago Maior, aqueles que mais falavam acaloradamente de Jesus, que queriam de toda forma estimular o reino para as outras pessoas, utilizando do vigor da sua juventude física. Então nós vamos ter agora os 5 discípulos de Jesus, os 5 primeiros. Muito obrigado. Os 5 primeiros discípulos de Jesus. Então, nós temos aqui um núcleo primário do colégio dos discípulos. E aí Jesus foi chamando os outros, né? Chamou Tomé, chamou Tadeu, chamou também Judas Iscariotes, e vai chamando Natanael, Filipe, até compor de fato os 12. E o mestre começa a sua peregrinação, principalmente pela região da Galileia, pois apesar de ir algumas vezes na Judéia, ele passava mais tempo na Galileia. Só para a gente entender, em mapa mental, é como se fosse assim, onde Jesus gostava de ficar mesmo, que era na Galileia, é um estado que fica um pouco mais ao norte. Aí nós temos, aqui no meio do caminho, mais 2 outros estados, que é o estado da Samaria e também o estado de Pérea. E mais ao sul nós vamos encontrar o estado da Judéia. É em Judéia que fica Jerusalém. Por isso que fala, por exemplo, que Jesus descia de Galileia para ir rumo a Jerusalém. E aí ele podia escolher por qual caminho passar. E ele gostava de passar pelo caminho dos samaritanos, que era onde os judeus não gostavam. Por quê? Porque tinha um estado da Samaria no meio do caminho. Então era por isso, você podia escolher 2 rotas. Uma rota pela Pérea, ao entorno ali do Rio Jordão, ou então uma rota pela Samaria. Entretanto, a rota da Samaria, você encontrava com algumas desavenças, que eram os samaritanos. Mas Jesus passou a maior parte da sua vida pregando na Galileia, que é onde fica a cidade de Cafarnaum, de Betsaida, de Magdala. Era ali que Jesus gostava mais de ficar. E naquele sentido, então, nós vamos ter as pregações começando, ocorre o primeiro ato da vida pública de Jesus, que é a transformação da água em vinho. Depois Jesus prossegue, cura um, cura outro. E Simão sempre ali juntamente de Jesus. Por quê? Simão, no seu íntimo, se achava o apóstolo mais querido. Porque ele fazia um tipo de reflexão simples. Porque Jesus, ele saiu de Nazaré. Ele morava em Nazaré juntamente com a sua mãe e seu pai José.
e ele se desloca em Nazaré, que é um vilarejo, na Galileia, para ir a Cafarnaum. E ele poderia comprar uma casa em Cafarnaum. Ele poderia fazer a edificação de um lar em qualquer outra casinha. Entretanto, ele escolhe justamente a casa de Simão, para morar juntamente de Simão, a esposa de Simão, a sogra e André. Então Jesus escolhe morar com Simão Pedro. E Simão Pedro fez uma reflexão lógica. Ele pensa, Jesus tem 12 discípulos. Ele podia morar em qualquer um das 12 casas, né? Qualquer um dos discípulos poderia morar com Jesus. Mas ele escolheu justamente a mim. Ele podia escolher até o Levi, que é o mais bem financeiramente falando, ele é publicano, tem mais recursos, mas ele escolheu morar comigo. Mesmo a minha casinha sendo pequena. E sabe onde faz os cultos no lago? Aqui em casa. Então todo dia à noite faziam os cultos no lago, lá na casa de Simão Pedro. Quase não cabia, mas era lá que Jesus gostava de ficar. E a reflexão de Pedro é simples. Eu sou o apóstolo preferido. Só que tem um detalhe. Simão era mais velho que Jesus. Então o que ele fazia? Né? Ele via Jesus como se fosse um irmão mais novo. Assim como ele via André. E é da tradição do povo hebreu que o filho mais velho cuide dos mais novos. Então, de todos os discípulos, o único que se atrevia a corrigir Jesus era quem? Era Pedro. E isso narra para nós algumas questões engraçadas e curiosas do Evangelho. Quando a gente vai ver, parecem até cômicas, porque Simão de fato não tinha papas na língua, por conta do seu temperamento, que era assim: o que eu penso eu falo. Se está certo, está certo, se está errado, está errado. E Simão era desse jeito. Então, se a gente fizer uma coleção de todas as perguntas de Jesus aos discípulos do Evangelho, nós vamos sempre encontrar. E respondeu Pedro. E às vezes ele acerta, às vezes ele erra. Então Pedro detinha essa característica. E Pedro também, ele não aceitava muito bem as críticas a Jesus. Porque Jesus, de fato, ele era alguém que era diferente. Então, enquanto todos revidavam, Jesus apenas aceitava. E aquilo para Pedro era uma desonra muito grande. Então ele, juntamente com o discípulo Filipe, protagonizam para nós algumas discussões nos pormenores das pregações de Jesus, próximo ao lago Tiberíades. Por exemplo, o mestre acabava de dizer algo, e aí ouvia-se um cochicho, lá de longe, dizendo assim: este homem é um místico aproveitador. Quem que ia lá? O Pedro. Ele era o cão de guarda do mestre. Ele ia lá e dizia: mas como que você se atreve a falar isso dele? Olha a tua vida, tu tens uma má vida. Você acha que eu não te conheço? Olha o que tu faz. É difícil nós imaginarmos Pedro agindo dessa maneira, né? Mas é isso que relata para nós os evangelhos e também o livro todo, mostrando que é o óbvio. Jesus escolhe discípulos imperfeitos para que a gente também se sinta capaz de seguir o Evangelho. Porque já pensou se o mestre houvesse escolhido anjos? Eu não conseguiria, por exemplo, falar do Evangelho hoje, porque eu não sou anjo. Nós não conseguiríamos nos sentir capazes de abrir o Evangelho nas nossas casas, pois nós somos imperfeitos. Mas Jesus, muito sábio que o era, o maior mestre de todos, escolhe justamente almas como nós. Então, se nós pegássemos a personalidade de cada uma daquelas almas, nós não vamos nos surpreender, que eles têm defeitos igualinho que nem a gente. Cada um o seu. E é isso que nos faz aproximar dessas personalidades do cristianismo primitivo. E Pedro continuava. Certa vez, Pedro vai e questiona Jesus. Porque imagine só, você mora com Jesus. A gente, quando tem uma dúvida, faz uma prece, uma oração. O Pedro não. O Pedro era direto. Ele chegava e falava assim: mestre, o que é isso? Ele, que não era bobo nem nada, né, detinha ali a oportunidade de aproveitar todos os esclarecimentos na íntegra. Inclusive, grande parte das lições evangélicas aconteceram nos cômodos pequeninos da casinha de Pedro em Cafarnaum. E certa vez Pedro chega e diz assim para Jesus: mestre, mas por que razão eu sou obrigado a trabalhar de sol a sol pescando pelo meu sustento? A minha esposa e a minha sogra têm que ficar lá no fundo da casa, cuidando das hortaliças para prover a nossa alimentação, enquanto Levi
passa o dia inteiro sentado, recolhendo papéis e assinaturas e ganha muito mais dinheiro do que nós? Por que isso? Onde está Deus? Então Simão era dessa maneira. Ele não detinha nenhum tipo de papas na língua. E aí Jesus diz assim: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos nós somos seus servidores. Hoje os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Tu pescas, mas amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Mas aquilo não satisfazia muito Simão, não. Ele engolia assim um pouco seco as lições de Jesus. Porque tudo que Simão falava, Jesus mostrava a ele de um jeito diferente, o que é óbvio. Porque se nós nos aproximarmos de Jesus, fizermos uma pergunta, mostrarmos o nosso ponto de vista, e Jesus responder igualzinho a gente está pensando, de duas uma. Ou Jesus está imperfeito igual a gente, ou a gente está perfeito igual a Jesus. As duas é preocupante. As duas é preocupante para nós. Então é normal que Jesus discorde de nós. E ele sempre discordava de Pedro. Certa vez Pedro não se aguentou. Porque de todos os discípulos, Pedro era aquele que às vezes trocava de time. Como assim? Nós vamos ver no Evangelho que Jesus tinha dificuldade com um grupo específico, que era o grupo dos fariseus, que eram os interpretadores da lei, que interpretavam a lei para o outro, mas para si, não. Então apenas dizia assim: ei, mas você comeu esse tipo de carne que não pode, mas você está trabalhando no sábado, não pode. E aí Jesus ficava muito entristecido com isso, e tinha dificuldade com esse grupo, que ficava observando Jesus para pegar o mestre que, ao ver deles, estava ferindo a lei. E aí, certa vez, Simão quase que juntou com os fariseus para falar mal de Jesus. Porque foi assim: tem uma história que narra que Levi, depois de ser convocado para o colégio apostólico, ele ficou muito feliz, e aí Jesus, de fato, foi um banquete dos publicanos. Naquele dia, o Simão já não engoliu direito, mas teve um outro banquete dos publicanos. Esse foi pior ainda. Só para a gente contextualizar, hoje, publicano seria aquela pessoa que recolhe o imposto e aí tira um pouquinho para ela sem avisar para as outras. Então, o publicano é esse tipo de pessoa. E aí, o que acontecia? Tinha o chefe dos publicanos. O chefe dos publicanos era um senhorzinho assim baixinho, chamado Zaqueu. E aí tem um dia lá que ele sobe numa árvore, e subindo nessa árvore, Jesus diz: Zaqueu, hoje eu pretendo cear convosco. Hoje eu pretendo almoçar com você, jantar com você. E aí, naquele momento, todo mundo torceu assim o rosto, porque imagine só, uma coisa é Jesus aceitar Levi, que é publicano no colégio, mas ele é um publicano de baixo. Agora Zaqueu não. Zaqueu é o líder dos publicanos. Então, se os publicanos normal já pegam um pouquinho de dinheiro da gente sem avisar para nós, Zaqueu era o que pegava de todo mundo. Então aqui foi um escândalo. E Jesus foi. E Pedro, que era o guarda-costas do Senhor, logicamente foi atrás. E aí, chegando lá, as pessoas comentando, principalmente os fariseus: mas como este homem diz que é mestre, se ele janta, almoça com os publicanos? Aí Simão foi se chegando assim, cuidando, e falou: então, eu também não sei como é que eu sigo ele, olha aí o que ele está fazendo. Então Simão, às vezes, ele fazia isso. Por quê? Porque ele gostava muito de Jesus e ele se preocupava com ele. E quando a gente se preocupa com as pessoas, nós queremos cuidar, nós queremos alertar, nós queremos precaver por conta das vicissitudes da vida, das vicissitudes, perdão. E essas vicissitudes a gente quer fazer de tudo para as pessoas não caírem nelas. E aí Simão chega um outro dia e diz assim: mestre, tem uma coisa que eu preciso te contar, que não está muito certo, sabe? Eu fico ouvindo aí as conversas, e o senhor sabe que eu me preocupo com você, mestre? E eu vi que as pessoas não estão falando mal de ti. E eu vou te dar um conselho. Eu aconselho que o senhor não fique andando muito, não, com essas mulheres de má vida. Sabe como é que é? O povo já está falando assim. Você fica andando assim com essas moças que vendem as energias sexuais da alma. Isso não pega muito bem. Você sabe como é que é as coisas e tudo. Então Simão, ele tinha assim uma característica machista muito acentuada. Se hoje o mundo ainda é machista, naquela época, 2000 anos atrás, nossa Simão, só para a gente ter uma ideia, toda mulher que não era casada era considerada impura.
Então você não podia nem começar, tampouco tocar. Se ela estivesse no período de menstruação, então Deus me livre. Se você tocasse, você tinha que passar por uma purificação. E Jesus batia o papão com eles. Então Pedro pensava, meu Deus do céu, mestre, eu gosto tanto de você, mas assim como é que eu vou falar que você é o meu mestre? Você complica a minha vida, você mora na minha casa, senhor. Aí vai ficar difícil para a gente. Você não está vendo que as pessoas já estão lá na porta ali inchadas? É difícil. Tem uma parte até engraçada no Evangelho, que diz assim, que o André estava lá e a multidão se aproximava da casa de Pedro. E aí o André, que era o irmão mais novo, falava, Senhor, vamos para outro lugar, senão eles vão derrubar a casa do meu irmão. Então está lá no Evangelho, gente, de verdade. Então tinha todas essas coisas do cotidiano. E Pedro diz isso. E aí Jesus, de fato, diz a ele que ele não precisava se preocupar, porque não precisava temer com ele. Então Jesus diz, Simão, você não precisa temer por mim, porque tudo que eu faço é a vontade do meu Pai. E ainda hoje, nós temos tanta dificuldade com isso, mas o que acontece quando nós estamos temendo por Jesus? Ou melhor, quando nós falamos assim, pode deixar que eu vou defender Jesus. O que é? É uma vaidade, um orgulho assim, sorrateiro, que eu estou vendo maior do que Jesus. Eu acho que eu sou maior do que Jesus. Eu sou tão maior que eu vou defender. Será que Jesus não conseguiria se defender sozinho? Precisa mesmo que eu fale, eu vou proteger Jesus, pode deixar. Aí Jesus vai falar a nós, como ele disse a Pedro, não precisa me defender. Nada temos, porque eu faço a vontade do meu Pai. E se eu for atacado, é porque o Pai nos permitiu. Então nós temos tudo isso nas palavras de Jesus. Mas continua essa vida e essa convivência de Pedro com Jesus. E aí teve um outro momento que Pedro chegou perto de Jesus e disse assim, mestre, o negócio é o seguinte, eu estava discutindo com as pessoas, e você sabe do jeito que eu sou, Aqui bateu, levou, é desse jeito. Mas eu quero tirar uma dúvida do Senhor. Mestre, nos acontecimentos mais fortes da vida, nós não deveremos então, nem que seja um pouquinho, usar umas palavras mais justas e enérgicas? Traduzindo, o que o Pedro está falando? Eu não posso chegar nas pessoas e falar, senta aí que eu vou te dizer umas verdades. Então é isso que o Pedro está falando. Eu não posso não, mestre, nos acontecimentos assim, mais amargos da vida, juntar com essas pessoas e dizer palavras justas e enérgicas. E aí Jesus diz assim, Jesus não diz não, Pedro continua, perdão. Aí Pedro fala ainda mais, Senhor, e para perdoar, nós não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? Então ele está falando assim, já falei umas duras verdades, e aí eu tenho que perdoar aquela pessoa que cometeu aqueles equívocos. Eu não devo esperar que aquele inimigo se arrependa. E o que fazer também, mestre, na hipótese do malfeitor assumir uma atitude dos lobos na pé de ovelha? E se a pessoa fingir que arrependeu e ainda quer me dar um golpe, Senhor, eu não vou aumentar. Então o Pedro era como se fosse uma criança diante do adulto, Por quê? Mas é isso mesmo. Espiritualmente falando, nós somos como crianças diante de Jesus. E é por isso que ele fala, olha, ninguém poderá entrar no reino dos céus se não fazerdes como essa criança. Porque como que nós vamos aprender algo se nós consideramos que somos os professores e não os alunos diante de Jesus? Então é algo que nos cabe uma reflexão profunda e honesta. Como que eu poderei entrar no reino dos céus, que é novo, que é diferente, pois Jesus vai dizer que o reino dele não é deste mundo? Então o que nós conhecemos aqui não corresponde ao que Jesus vem nos apresentar ainda. Como que eu vou descobrir essas coisas novas e diversas se eu não me abro para isso? Se eu não consigo ser humilde para perceber outros pontos? Então é justamente isso que Jesus fala. Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. E aqui Pedro estava como uma criança, perguntando. E Jesus diz assim, Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. Como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemos-no com as energias que possamos despender. Mas em nenhuma circunstância, Pedro, cogite saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem.
Então Jesus está falando, olha, a gente tem que fazer o que está no nosso alcance. De fato, nós não vamos ter um jugo maior do que possamos suportar. Entretanto, em nenhuma ocasião, a gente deve questionar se a pessoa se arrependeu ou não. Porque como que a gente vai ter certeza também? Isso diz respeito de uma intimidade da pessoa para com Deus, daquele relacionamento íntimo. Nós não temos como saber. Mas Pedro não estava satisfeito. Ele disse, entendi, mestre, a gente tem que perdoar, não precisa perguntar, mas me responde agora. Quantas vezes eu devo perdoar, meu irmão? Seria até 7? E aí nós temos aquela parte conhecida do Evangelho. Não até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. Então essas conversas de Jesus com os discípulos se davam na praça, se davam em casa, à beira de uma pescaria, andando no barco. Esse é o Evangelho simples. A gente não pode deixar se perder. Ou como está escrito no livro dos Espíritos, em uma das respostas, os Espíritos dizem assim em Kardec: Deus ama a simplicidade em tudo. Então, quando a gente sofistica demais, é porque está passando do caminho, está passando da medida. Porque o que é ser simples? Simples não quer dizer simplório, mal feito, de qualquer jeito. Não. Simples é assim. Se você for mais, passa, sobra, e se você for menos, falta. Então, simplicidade é a medida ideal. E o Evangelho é simples, a gente não pode deixar de ver. E ele continua essa vida de Pedro com Jesus. Porque eu, se fosse Pedro aqui, eu já ia ficar meio chateado. Pensa, tudo que você pergunta, você está errado. Não acerta uma, eu ia ficar muito triste. Mas não é por isso que Pedro se sentia intimidado. E aí, certa vez, essa vez aqui foi mais delicada. Está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 50 em diante. Jesus começa a falar daquela história. Eu sou o pão da vida, um pão que desceu do céu, aquele que comer de mim terá vida. E aí aquele papo estava um pouco esquisito, né? Os discípulos foram ficando assim um pouco assustados. Lembrando que discípulo aqui, no termo grego, é todo e qualquer que segue Jesus. Então Jesus não tinha 12 discípulos. Ele tinha 12 apóstolos. É diferente, porque apóstolo é aquele que vai sem o mestre. Os discípulos só se tornam apóstolos depois do desencarne de Jesus. Então, por exemplo, naquela encarnação, Judas Iscariotes não conseguiu ser apóstolo, porque no momento de ir sem mestre, ele havia desencarnado através do suicídio. Aí entra outro rapaz no seu lugar, através de uma votação, isso está no capítulo 1 do livro Atos, que é o Matias. Então, o 12º apóstolo, apesar de muitas pessoas pensarem que é o Paulo, é o Matias. Então, isso é uma coisa importante da gente ter enquanto conhecimento evangélico. Mas vamos continuar. E aí, Pedro, certa vez, né, Jesus dizendo isso, dessa questão do pão, aí Jesus percebeu que alguns discípulos estavam afastando, falando assim, não, mas aí eu não estou gostando, não. Eu gosto quando o Senhor multiplica o pão. Agora, quando a gente é o pão e tem que se decompor pelo outro, não estou gostando, não. Quando o Senhor multiplica o pão, é melhor. Quando o Senhor multiplica o peixe, quando você fala assim, justos herdarão a terra, aí eu gosto. Agora, quando você começa, quem te bater uma face oferecer, a outra já não gosta. Quando você começa assim, não ajunteis tesouros na terra, já não gosta. Então, alguns discípulos já não queriam mais andar com Jesus. E aí eles foram se afastando. E aí Jesus vira para os 12, que estavam ali também, junto da multidão, e diz assim, e vós, ireis se afastar também? E aí os discípulos ficam assim, meio assim, né? E aí Jesus fala, esse conhecimento também vos atemoriza? E aí eles ficam meio sem entender, mas quem toma a palavra? O líder do colégio apostólico. Toda vez é ele, o Pedro. E aí o Pedro vira e fala, então, Senhor, a verdade mesmo é que a gente também não gosta muito. Só que tem um detalhe. Para onde iremos nós, mestre, se só tu tens palavras de vida eterna? Então, o que o Pedro está dizendo? Eu posso até sair, mestre, e a vontade é essa. Mas sabe o que vai acontecer? Eu vou sair, aí eu vou rodar. E uma hora eu vou falar assim, mas que diacho, o homem estava certo. Aí eu vou ter que voltar. Então, o que acontece? O Pedro conseguiu identificar que apenas Jesus detinha palavras de vida eterna. E é o que o próprio Mestre nos diz: céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão.
Então a mesma fórmula do amor que valia para Jesus, que ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, aqui se encontra toda a lei e os profetas, hoje também se encontra. Ela não foi ultrapassada. Se eu fizer isso hoje, eu também encontrarei as dádivas do céu, porque as palavras de Jesus são de vida eterna. E foi justamente isso que Pedro percebeu. Então, às vezes, ele acertava. Teve uma outra vez também que foi boa, que Pedro acertou assim cheio. E isso fazia o quê? Fazia ele pensar, eu estou bom mesmo, eu estou o rei da bocada preta, né? Porque, pensa só, estou acertando tudo. E aí teve um momento que Jesus fez uma pregação, e aí, termina a pregação, Jesus e os discípulos iam embora, né? E aí Jesus diz assim, então, gente, hoje nós fizemos aqui essa exposição, o pessoal gostou e tudo, mas fala para mim, o que o pessoal diz que eu sou? Aí os discípulos começou, né? Então, mestre, aí o João Evangelista toma a palavra, então, né? Uns dizem que tu é Elias, aí toma a palavra o outro, Mateus, uns dizem que tu é João Batista, aí toma outra palavra, não, um dizem, outros dizem que tu é um dos profetas. E aí Jesus diz, tudo bem, mas e vós? Quem dizeis que sou? E aí aquele silêncio, né? Porque pensa, eles tentou aqui 3 coisas, errou as 3. Então um tentou João Batista, errou, ele tentou Elias, errou, um dos profetas, errou. Eles falaram, você está doido, eu não vou falar nada, não, eu vou errar também, né? Mas aí quem tomou a palavra? Ele, o líder do colégio apostólico. O Pedro falou, eu aqui, mestre. E aqui nesse momento, o Pedro estava tentando na pureza do seu coração acertar. Porque ele pensou, poxa vida, nós somos os discípulos do mestre. Se a gente não sabe quem que ele é, quem sobrou para nós? Não sobrou nada. Então ele vai e é inspirado. E aí ele diz, eu sei, mestre, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus diz, pois bem, Pedro, bem-aventurado tu és. Mas eu vou te dizer que não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, esse conhecimento não é seu não. Você foi inspirado, você recebeu uma intuição. Mas eu digo também, Pedro, ou seja, Jesus recebeu um elogio através do seu nome, e agora Jesus, como bondoso que era, vai retribuir. E aí Jesus diz assim, pois bem, eu também digo, Simão, que tu és Kefas, tu és Cefas, pedra angular onde assentarei a minha igreja. E é daí que nós temos a mudança do nome de Simão para Pedro. Depois dessas palavras de Jesus, onde Jesus diz, tu és rocha, que Kefa, Cefas, Pedro, rocha, é a mesma coisa. Então tu és rocha, rocha onde assentarei a minha igreja. E aí aqui para Pedro ganhou um dia, né? Nossa Senhora. Mas aí que é um perigo, gente, que é um perigo de estar encarnado, o perigo de estar no mundo. Nós não somos constantes. Nessa mesma narrativa, nesse mesmo diálogo, Jesus, através dessas palavras de Pedro, de que ele era Cristo, e o que significa Cristo? Isso é importante também, porque às vezes a gente fala assim, Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome, gente. Não é assim, Maria Cristo, José Cristo, aí vem Jesus Cristo. Não é sobrenome. Cristo é um título. É um título que em grego significa separado, que veio de um outro título que em hebraico significa Mexia, ou Messias, que quer dizer o quê? Aquele que será ungido, alguém ungido. Só que tem um detalhe, o que é ungido? Nas palavras bem mineiras é passar um olhinho na pessoa, é untar. Então você unta a pessoa, só que tem um detalhe, tudo que você untava naquela época não tinha forno não, gente. Aqueles fornos lá não eram os que a gente tem hoje. Tudo que a gente untava era para sacrificar. E era para sacrificar no templo. Porque tudo que você sacrificava no fogo santo que queimava no templo de Jerusalém. Então Cristo, em outras palavras, quer dizer, é alguém separado para ser sacrificado. É isso. Então Jesus tinha acabado de ser descoberto, entre aspas, por Pedro. De fato, eu sou alguém que serei crucificado. E aí o mestre foi abordar um pouco mais a fundo aquele tema. E aí ele começou a dizer, pois bem, é necessário, gente, que o Filho do Homem venha aparecer em Jerusalém. E aí os discípulos não estavam entendendo muito bem, mas Pedro estava empolgado e falou, vou acertar mais um aqui, deixa eu defender Jesus. E aí Pedro ousou interromper a palavra do mestre para corrigir. E aí ele disse assim, Senhor, mas tenha piedade de ti, não digas essas coisas, nós não deixaremos. E é nesse momento que Jesus vira de uma forma firme
e nunca antes vista por Pedro em toda a sua convivência, e diz assim: afasta-te de mim, Satanás. E aí nos narra Humberto de Campos que naquele momento o pescador acabulhou-se e foi às lágrimas, porque ele não entendeu. Ele pensou, mas poxa, eu acabei de ser elogiado pelo mestre, pedra angular de edificar a igreja, e agora eu sou a figura do Satanás. Satanás que não é alguém, dentro da figura etimológica do termo que nós vamos encontrar no hebraico, Satanás significa adversário. Então, por exemplo, eu vou jogar um jogo de futebol, o time do outro lado é o Satanás, ele é o adversário, é apenas isso. Só que na causa específica de Jesus, que representava o amor e o bem, o Satanás era aquele que era o adversário do bem. Então, toda vez que eu me comporto como alguém que prejudica um trabalho bom, eu sou Satanás. É isso que o Espiritismo vai nos dizer no livro O Céu e o Inferno, que não existe uma figura, uma personificação do mal. O mal nada mais é do que nós mesmos, quando nós estamos distantes da lei, quando nós atrapalhamos os nossos irmãos. E aqueles que hoje eu chamo de obsessores, de demônios, de tudo que a gente imaginar, nada mais são do que nós mesmos, um tempo atrás. Se pegasse na linha do tempo da nossa evolução, você vai falar: eita, mas eu gostava de fazer um mal feito. Porque se hoje nós somos ainda tudo errado, pensa um pouco mais para trás, porque para o espírito é impossível retroceder. Então, se hoje eu faço umas coisas feias, você pega umas 4, 5, 10, 15 reencarnações para trás, nós éramos a própria feiura encarnada. E não é vergonha dizer isso, é a verdade. É a reflexão lógica e a fé raciocinada que o Espiritismo nos ensina. Então Pedro errou, porque na primeira ele agiu com humildade. Ele queria de fato dizer, ajudar, auxiliar o mestre no título que era devido. Mas nessa segunda ele agiu com orgulho. Por quê? Ele pensou assim: todos os discípulos estão calados. O mestre está dizendo que irá perecer. Eu não vou admitir isso. Eu vou falar que irei defender o mestre. Mas ele estava motivado pelo orgulho. E nós sabemos que a raiz de todos os males é o orgulho e o egoísmo. Então ali ele estava se comportando como um adversário. Mas prosseguiu. E aí teve um dia que Pedro de fato precisava tirar uma angústia do seu coração. Porque de toda a vivência com o mestre, tinha um fato que ele não tinha engolido. E o Pedro não aguentava mais segurar aquilo. E aí teve um dia de tardezinha, Jesus estava sozinho, Pedro resolveu se achegar um pouco mais perto, e aí falou assim: é agora. Aí ele foi até Jesus e diz assim: mestre, tem uma coisa que eu preciso te perguntar. Porque de tudo que o Senhor fez, tem umas coisas que eu não entendo, mas essa aqui é a mais. E aí ele tirou uma dúvida de todos nós, porque falou assim: mestre, por que o Senhor transformou a água em vinho? Eu não estou entendendo. Porque você curar a pessoa que é cega, está tudo bem, é um benefício imediato. Você curar o leproso, tudo bem. Você até mesmo ir andando sobre as águas para nos ajudar para não morrer afogado, eu compreendo. Mas transformar a água no vinho está ajudando o quê? Não iria estimular a embriaguez e a libertinagem? São essas as palavras de Pedro no livro do Ouro. E aí Jesus usa da maiêutica socrática. Eu acho, na verdade, que o Sócrates que usa da maiêutica de Jesus, porque Jesus é antes, né? Mas está tudo bem. E aí, nesse momento, Jesus usa da maiêutica. O que é isso? Você responder uma pergunta com outra pergunta, buscando fazer o indivíduo refletir. E aí Jesus vira e diz apenas assim ao Pedro: mas Pedro, tu conheces a alegria de servir a um amigo? O que Jesus fez aqui? Pedro estava preocupado com o ato, com a ação, transformar a água. Só que tem um contexto, era o casamento. E o casamento naquela época, gente, acredite se quiser, durava uma semana. E se dura uma semana, não é assim: deu meia-noite, o povo vai embora e volta às 6 da manhã. Não é desse jeito, não. O pessoal vinha de Maricuia e ficava uma semana festando. E era mais ou menos um quarto dia. Pensa, se para nós hoje já é uma vergonha acabar a comida e a bebida no meio do casamento, pensa naquela época que ainda tinha 3 dias de festa.
traz um, né? Mas é porque ainda tinha muita festa. E aqueles eram colegas, companheiros, amigos de Maria, amigos de Jesus. Então, antes da nossa ação, Jesus estava visando ajudar o outro. E é isso que nos diz o próprio Evangelho, a própria Bíblia, que Deus julga antes as nossas intenções. É por isso que duas pessoas, dois espíritos encarnados, podem cometer agora o suicídio. Nós não temos segurança nenhuma que eles vão para o mesmo local. E aí, às vezes, nós falamos de maneira antidoutrinária. Ah, esse aqui fez isso, deve estar lá. Nós não sabemos, porque nós não sabemos os motivos que levam as pessoas a cometerem as ações que fazem. Nós não sabemos o que motiva sentimentalmente, interiormente, alguém pegar uma arma e assassinar alguém. Dois podem ter feito isso, mas cada um tem os seus motivos. Uma pessoa, às vezes, foi um excesso de raiva, explodiu, nunca fez aquilo, estava aguentando muita coisa. A outra, às vezes, planejou o assassinato. Isso muda na lei de Deus. Planejar o mal é diferente. Então, tudo isso deve ser considerado. E é justamente por isso que Jesus fala: você conhece a alegria de servir a um amigo? Então, Pedro começa a refletir. E aí nós vamos ver, se aproximando agora, um dos momentos mais cruciais, que nós conhecemos, na verdade, como a Santa Ceia. Certa vez, Jesus chega, após ter anunciado, que queria ceiar com os discípulos na Páscoa. Ele diz assim: João, Pedro, vocês vão adiante de nós, vão encontrar no casebre. Nesse casebre estará na paz do Senhor. Vocês vão pedir a Ele o andar de cima da casa. Ele irá ceder. E lá vocês irão preparar a ceia, pois eu quero ceiar convosco. E aí, assim fizeram os discípulos, Pedro e João. E eles foram, prepararam lá tudo. E aí, ao chegar, Jesus de fato chega um pouquinho depois, e ele já surpreende, porque os discípulos estavam numa contenda, numa discussão, e eles estavam assim: quem de nós é o maior? E estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus. E nesse momento, Jesus, humildemente, que nem foi notado, o único que não participava dessa discussão era João Evangelista. Jesus pega de uma toalha, cinge-te, ou seja, veste-se como um escravo. Ele pega de uma bacia e ele começa a realizar aquilo que nós chamamos do lava-pés. Então ele lava o pé de um, lava o pé de um, está lavando o pé de todo mundo. Quando chega no pé do Pedro, o Pedro fala: para agora, mestre. Porque se os outros admitem essa falta de respeito, eu não vou admitir. Onde já se viu, tu és um mestre, comportando como um servo, comportando como um escravo nosso? Eu não vou admitir isso. E aí Jesus vira e fala: Pedro, o que eu faço agora tu ainda não entendes. E Pedro: não, de maneira alguma eu não admito, pois se eles não param essa falta de vergonha, eu pararei. E aí Jesus diz assim: Pedro, se você não permitir que eu lave seus pés, tu não terás parte comigo. E aí o Pedro fala: eita, essa eu não estava esperando. Aí Pedro fala: não, mestre, pode lavar tudo se o senhor quiser, lavar a cabeça, não, lava tudo que é melhor. E aí Jesus fala: não, Pedro, apenas os pés são bastante. É lógico que isso demanda um estudo, o que é pé, o que é lavar. Porque se o Pedro não entendeu na hora, nós também não. Mas vamos prosseguir na história. E aí Jesus fala: Pedro, um dia entenderás o que faço, que é lavar os pés. E Pedro permitiu. Mas continua. E aí, nesse momento, Jesus estava comendo com os discípulos, ceando. E lá, o que acontece? Você pega, e é habitual, que você mergulhe, todo mundo, num potinho com molho. No potinho de molho, pão. Então é como se fosse assim: então um potinho de patê, e todo mundo uma fatiazinha de pão. Que Jesus que distribuía, ele adorava fazer isso. Aí você pega e mergulha lá no pote de patê e come. E aí Jesus fala assim: olha, um de vocês irá me trair. E aí eles começam: seria eu, mestre, seria eu. E aí Jesus diz assim: aquele que mergulha um pão na cumbuca comigo, esse há de me trair. E quem estava fazendo isso no momento era Judas Iscariotes. E ali Jesus está fazendo, e Judas pergunta: mestre, seria eu? E aí Jesus não ia expor: o mestre não é assim. E aí ele diz: tu
tu que o dizes. Mas Judas não aguenta. Ele estava muito angustiado. E aí ele vai e sai da sala. Então ele não permanece a Santa Ceia. Por quê? Porque ele já havia negociado o Senhor por 30 moedas de prata. Então ele sai. E naquele momento que Jesus vai falar as últimas instruções aos discípulos. Então é lá que ele anuncia o Consolador, que ele diz, como está no capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou, mas eu vou para preparar um lugar. Depois eu virei e vos levarei para mim mesmo. Então ele diz: olha, aquele que crê nos meus mandamentos, esse é o que me ama. E meu Pai o amará também. E ele vai dizer, mas ele diz algo para Pedro específico. Ele diz assim: Pedro, hoje o Satanás te chamará para joeirar comigo, mas não temas, pois eu já roguei ao Pai para que fortaleça a sua fé. E tu, quando voltares, não abandone os teus irmãos. Isso está registrado no Evangelho de Lucas. E aí nós temos algumas dúvidas. O que é joeirar? Joeirar, em outras palavras, é como se fosse peneirar. Então Jesus está dizendo assim: Pedro, hoje o adversário do bem está te chamando para uma prova, para peneirar, separar. E nessa prova, Pedro, eu vejo que tu irás cair. Mas não temas, pois eu já roguei a Deus para que Ele não deixe fraquejar a sua fé. E quando você voltar, auxilie os teus irmãos. E aí Jesus volta a dizer: é necessário que o Filho do Homem padeça em Jerusalém. E naquele momento Pedro diz: mas de maneira nenhuma, pois por você eu seria capaz de entregar a minha vida. Não permitirei que nada de mal te aconteça. E aí Jesus diz: Pedro, ainda hoje tu irás compreender que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E aí o Pedro fala: de jeito nenhum. Mas encerra-se ali aquela Santa Ceia e nos narra que Jesus juntou os discípulos para cantar. Então a gente não imagina Jesus cantando, mas está lá descrito no Evangelho de Marcos, que Jesus juntou os 11 discípulos e foi louvar, cantar os salmos. E depois dali, ele chamou os 3 discípulos mais íntimos e mais próximos para orar com ele no Getsemane, que nós chamamos também de Horto ou Monte das Oliveiras. Então Jesus chama os discípulos mais próximos: Pedro, Tiago e João, seu irmão. Tiago maior e João evangelista. E ali eles sobem. E Jesus diz assim: gente, vocês conseguem vigiar comigo? E aí eles falam: lógico, nós vamos orar. Então Jesus nos narra a narrativa evangélica que ele se afastou a cerca de uma flechada, um lance de flecha, e lá ele ajoelhou-se para orar, e os discípulos lá ficaram. Entretanto, passa-se o tempo, os discípulos perdem o sono. Jesus os vê, eles acordam-se um pouco assustados, e aí Jesus pergunta: vocês dormiram? E eles dizem: sim, mestre. E aí Jesus fala: vocês não conseguem vigiar uma hora mesmo? E aí eles falam: não, pode deixar, mestre, a gente vai conseguir. E aí Jesus volta a orar, eles também, e eles dormem novamente. E aí quando eles estão acordando, algo que eles não esperavam começou a acontecer. Porque eles acordaram e Jesus diz: poxa, vocês não conseguiram vigiar uma hora comigo? E lá estava Jesus, Pedro, Tiago e João. E naquele momento, era noite, em meio à penumbra, vinham se aproximando alguns homens com algumas tochas, e um vulto sombrio se destacava à frente. E Pedro, juntamente com Jesus, já reconheceu: era o companheiro de colégio apostólico, o comerciante de Iscariotes, era Judas. Judas vinha à frente, e Judas veio e deu um beijo na face de Jesus. E ali Jesus diz a ele: aqui vens, meu irmão, o que você vem fazer? E tem uma mensagem linda de Emmanuel chamada O Último Beijo. E ele vai dizer que nessas palavras Jesus estava dando a última oportunidade de redenção a Judas, porque não é plausível nós imaginarmos que Judas reencarnou com a missão de entregar Cristo. Ninguém reencarna para falhar. Isso não é conhecimento que o Espiritismo nos dá.
Todos nós reencarnamos para prosseguir na nossa faixa evolutiva. Foi um deslize do nosso companheiro, que ele já reparou a tempos. Mas ali naquele momento ele se aproxima com o dedo do mestre e sai. E chegam alguns soldados dos sacerdotes do templo, um pouco truculentos e pouco jeitosos, e naquele momento João e Tiago se assustam e correm. Mas Pedro fica. Pedro já estava entendendo o que estava acontecendo. E naquele momento, então, um dos soldados pega e vai prender Jesus. E Jesus se entrega, sem nenhum tipo de resistência. Entretanto, na cabeça do Pedro passava um filme, porque ele imaginava, é agora, é o momento, eu sabia, todos fugiriam. Dentro do colégio apostólico mesmo tem muitos covardes, só eu que disse que defenderia o mestre com a vida. Agora é a hora. E Pedro, que era sempre rústico, acostumado a resolver as coisas com a força, de fato ele desembainha a espada e ele desfere um golpe na orelha do soldado mau, e aí a orelha cai. Só que sejamos honestos, gente, quem que mira no orelha? Ninguém mira no orelha. Pedro mirou no pescoço, era para matar. Só que por conta de uma intervenção divina, muito provavelmente por Jesus, ele acertou o orelha. E aí Jesus pega, e esse é conhecido como o último milagre do mestre. E ali ele recompõe a orelha daquele soldado, e ele fala para Pedro de uma maneira que o pescador nunca poderá esquecer. Ele vira e diz: Pedro, embainha-te a tua espada agora, pois aquele que com ferro será ferido. Se essa fosse a nossa luta, Pedro, eu rogaria ao Pai, ele enviaria uma legião de anjos ao nosso favor. Não é assim que nós implementaremos o reino do céu na terra. E aquelas palavras tocaram muito profundo no coração daquele pescador, porque ele ficou um pouco desnorteado. A pedra começou a balançar, porque de fato, como imaginar que Jesus iria dizer isso? Ele que pensava estar realizando a melhor ação para o momento, defendendo o mestre enquanto os outros haviam corrido. Mas Pedro não desistiu. Ele pensou: eu vou seguir, eu vou libertar Jesus. E aí Jesus foi sendo levado pelos soldados rumo à prisão que ficava no templo. E Pedro ia se esgueirando por entre as sombras e árvores, mas sempre acompanhando com o olhar atento Jesus que ia à frente. E aí chega finalmente ao portão do templo. E ali, se aproximando do portão do templo, logo um soldado o reconhece e diz: ei, mas você não é um daqueles pescadores que anda juntamente com esse campeão? E Pedro diz: de maneira alguma, tu estás enganado. E aí Pedro adentra e continua. E aí Pedro continuando, ele chega então àquele que nós conhecemos como átrio, o átrio do templo. E chegando no átrio, tem uma serviçal que a reconhece e diz assim: ei, mas não é você que hospeda aquele carpinteiro na tua casa? E Pedro diz: não, de maneira nenhuma, tu estás enganado. E aí Pedro vai prosseguindo, e de repente, quando Jesus já é posto dentro da cela, um outro soldado vê, e aí esse soldado vendo, ele vira e diz assim: mas eu te conheço, tu és Pedro, aquele que anda juntamente com Jesus. E aí ele diz: de maneira nenhuma. E nós vamos observar que naquele momento Pedro ouve o galo cantar. E ouvindo o galo cantar, ele se recorda das palavras de Jesus. E recordando das palavras de Jesus, ele olha instintivamente para as grades, a cela onde o mestre estava, e vê aquele olhar calmo e sereno de sempre. E Pedro não consegue, porque ele havia raciocinado que de fato tinha negado o mestre. Mas ele não tinha o que fazer. E ali ele sai cambaleante em meio ao afago das emoções. E ao penetrar de fato a rua, ao sair daquele local, nos narra Humberto de Campos que ele senta para chorar. E aqui não cabe as minhas palavras, pois a narrativa é muito mais bela, para que a gente possa caminhar para o final. Isso está descrito no capítulo 26 do livro Boa Nova, intitulado A Negação de Pedro. E Humberto de Campos diz assim: logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram com vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante
e voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas. Vítima de um invisível remorso, o apóstolo retirou-se, envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcança os muros externos, onde se deteve a chorar amargamente. Ele, que fora sempre homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava agora abatido como uma criança em face da própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Em seu espírito, como que agora desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Ele desejava ansiosamente ajoelhar-se diante do mestre, suplicar perdão para sua queda dolorosa. Então aqui o Pedro, ele estava como uma criança, em posição praticamente fetal, e chorava que o manto grosseiro das lágrimas cobria o rosto. Jesus, de fato, havia o advertido, havia dito que Pedro iria fraquejar, que ele iria negar, mas ele não acreditou. Isso é quando o nosso orgulho está o mais alto possível, gente. Porque imagina, pode ser qualquer pessoa nos aconselhando, mas era Jesus. Era Jesus. Então pensa, Jesus chega e fala, você tem esse defeito. E você fala, é mentira. Foi isso que Pedro fez. E por conta disso ele falhou gravemente. Mas Pedro também não entendia, pois estava habituado a resolver as coisas da sua vida por meio da força, da agressividade, da brutalidade. E quando ele tentou o que de melhor tinha para defender o mestre, que era a luta, o mestre diz, não pode, Pedro, não é isso que nós usamos no reino. Aí Pedro ficou sem chão, porque tudo que ele fez durante a vida era resolver as coisas por meio da energia, e agora não poderia usar. Então por que Pedro negou? Imagina se ele diz na entrada que era de fato um discípulo de Jesus, eles iriam querer prendê-lo, ele teria que lutar novamente, mas ele não queria desobedecer a Jesus, não de novo. Tudo que ele tinha, ele perdeu, ele não sabia o que fazer, ele não errou por ser mal, ele errou por não saber outra maneira, e é essa a nossa diferença para com os discípulos do Mestre. Eles erraram sim, mas porque eles não sabiam outra forma, era a primeira vez que eles ouviam do Evangelho, nós não. Nós já conhecemos, nós já sabemos outras formas, nós sabemos outras maneiras. E é por isso que continua a narrativa, dizendo que pelos véus da lágrima, que obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e muito generosa. Figurou-se-lhe que o mestre vinha vê-lo em espírito na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro logo vai aos pés de Jesus, ajoelha e murmura, Senhor, perdoa-me, eu não queria, desculpa, mas quando você disse que eu não podia usar a espada, eu não sabia o que fazer, mas eu não queria te ligar. E naquele momento, então, naquele instante, nada mais ele viu. Na confusão dos angustiosos pensamentos, havia um luar alvíssimo que enfeitava a noite, e foi aí que o antigo pescador começou a refletir mais conscientemente, lembrando as palavras amigas e advertências de Jesus que diziam, Pedro, Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Ninguém erra por querer. Nós erramos porque nós somos frágeis. E quando as pessoas nos ferem, a gente tende instintivamente a ferir também. Não é por maldade ou ruindade, porque nós somos filhos de Deus, e Deus é amor. Nós não seríamos algo fora da alma. Todos nós sabemos amar, mas é um amor frágil, se machuca muito rápido. E é por isso que nas palavras do próprio Chico ele diz, olha, até o ódio que nós julgamos ser antítese do amor, nada mais é do que o próprio amor que se feriu gravemente. Então que essa lição de Pedro seja viva para nós também. Porque enquanto Jesus manda embanhar a espada, hoje nós não usamos espadas mais. Mas o ensinamento do mestre ainda é o mesmo. Nós não podemos admitir, enquanto cristãos, qualquer tipo de arma de fogo, qualquer tipo de estratégia violenta, para poder resolver qualquer tipo de ação na nossa vida.
Porque esse mesmo Jesus que falava a Pedro ainda detém a palavra de vida eterna e diz assim: embainha-te a espada, não é assim que se luta pelo reino. E nós devemos ter essa queda de consciência, cair em si e perceber que as palavras de Jesus ainda são reais para nós. E aí nos conta que Pedro conseguiu, né? Nós sabemos a história. Pedro de fato se arrependeu. Há aquele momento que ele estava angustiado após a crucificação, porque Jesus reaparece transfigurado, né? Jesus reaparece na sua forma espiritual, e ali ele aparece para Maria de Magdala no sepulcro, depois ele aparece a outros, aparece para o próprio Pedro, mas uma angústia tomava conta do seu peito. Por quê? Quando nós fazemos algo errado e alguém nos corrige, a gente acha uma beleza. Ou então quando a gente faz algo errado, daí vem a mãe da gente, alguém, e já lambuza a gente ali por cima, começa a falar: nossa senhora. Aí você pensa: paguei, né? Tá aqui, já fiz bagunça, já paguei, agora está tudo certo. Mas Jesus não. Pedro errou. E como Jesus o tratava? Com sorriso, com amor, com serenidade. E aquilo destruía o peito daquele pescador. Ele queria um momento a sós com Jesus para dizer assim: me perdoe, mestre. E naquele instante, então, passado alguns dias da crucificação, Jesus já apareceu. Pedro decide quebrar o marasmo dos discípulos e fala assim: gente, eu decidi, eu vou voltar a pescar. Nós não podemos permanecer nesse luto, nessa tristeza. Jesus não estaria feliz. E aí ele volta a pescar e alguns discípulos vão com ele. E Pedro, que era pescador, Jesus pescava com ele. Não imaginemos nós que quando fala assim, e Jesus estava no barco, ele estava lá de turista, né? Pedro remando, pescando. E Jesus, de jeito nenhum. Jesus morava com ele, Jesus pescou com ele, para ajudar na manutenção. Esse é o mestre. E ali ele foi juntamente com os discípulos, passaram a noite toda pescando, mas nada pegaram. E ali se aproxima um estranho na beira da praia, e esse estranho levanta as mãos e diz assim: ei, pescadores, vocês possuem alimento? E eles dizem: não, pois nós passamos a noite inteira pescando e nada conseguimos pegar. Mas ali naquele momento, o estranho diz assim: joga a rede para a banda direita. Naquele momento, os corações de Pedro e de João, que eram pescadores e já tinham vivido aquela que nós conhecemos como a primeira pesca milagrosa, começou a queimar. E aí João vira para Pedro e diz assim: é o Senhor. E Pedro diz: é? E já tira toda a roupa e já mergulha e vai nadando para encontrar Jesus no meio do lago. Pensa, aquele que tinha medo das águas, que Jesus chama para caminhar, e ele começa a afogar e diz: me ajuda, mesmo. Agora mais amadurecido, querendo um encontro, um perdão, pula nas águas sem ninguém para poder alcançar. Mas sejamos honestos, um barco e uma pessoa, o barco chega mais rápido. Então ele foi nadando para tentar falar sós com Jesus, mas o barco foi juntinho dele. E aí chegou lá, o interessante é que Jesus já tinha peixe, já tinha pão. E aí você fala: mas ele não pediu comida? Mas é porque Jesus não necessita de fato da nossa ajuda. Mas nem é por isso que ele não nos permite ajudar, que ele não nos permite trabalhar. Será que ele precisava mesmo da gente falando do Evangelho? Se fosse ele mesmo, seria muito melhor. Mas onde estaria nosso trabalho, nosso mérito, nossa conquista, nossa evolução? Então ele permite. E dada a minha angústia de Pedro, Jesus chama ele no cantinho, porque precisava resolver aquilo. E fala assim: Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz assim: amo, Senhor. Mas sem graça, né? E aí Jesus vira e fala assim: Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz: amo, Senhor. E aí Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. E Pedro muito constrangido, porque já estava relembrando. E aí Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? Era 3 vezes. Pedro não gostava desse número, pois foi 3 vezes que ele negou Jesus. E aí Pedro, já em lágrimas, diz assim: mestre, tu que tudo vês, sonda o íntimo do meu coração e veja se eu não te amo. E aí Jesus diz: pois bem, Pedro, vá e apacenta as minhas ovelhas. E daquele dia em diante Pedro se modifica e torna aquele que não mais rústico, mas é conhecido como descrito para nós no livro Paulo Estevam como o pai Pedro, aquele que era a rocha, como Jesus havia predito, que tomava conta da igreja do caminho,
aquele que era o orientador, que resolvia as contendas, por exemplo, de Tiago Menor e Paulo de Tarso, que ficavam em rusgas, e ele sempre amorosamente os acolhia. E é por isso que ele tem umas palavras que nós julgamos ser de Jesus. Mas quem escreveu foi Pedro. Isso não está no Evangelho. Está na Epístola de Simão. E aí a gente finaliza. E Pedro diz assim, na primeira epístola dele, capítulo 4, versículos 7 e 8. Ele diz assim: já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, irmãos, e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. É uma frase de Pedro. Não está no Evangelho como fala de Jesus, é fala de Pedro. Porque ele aprendeu, porque ele muito pecou, mas ele também muito amou. E Jesus mesmo diz: quem muito ama, muito é perdoado. Muito obrigado pela paciência de todos e pelo ouvir e pela oportunidade do trabalho. Vamos sortear o livro. Boa tarde. Foi? Não, mesmo? Ah, nessa parte. Para o livro 57. É esse. Olha só que lindo. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês, agradecemos ao nosso querido. Aqui poderíamos ficar a tarde toda. Não é muito gostoso ver alguém assim falar de Jesus tão naturalmente, com tanta empolgação. É muito bom, muito bonito, pela integridade. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Então vamos encerrar, vamos fazer a nossa prece para não nos delongarmos muito, devido a todos terem compromisso. Certo dia alguém chegou e ao mestre perguntou: o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta, pega a tua cruz e vem, segue comigo e assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta, pega a tua cruz e vem, segue comigo e assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. O Senhor nos abençoe.